Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me assistindo. Aqui é o professor Rogério Melo, que fala com você aqui do canal Professor Rogério Melo. Pessoal, antes de qualquer coisa, já vou pedir a vocês que deixem seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal e conheça também o nosso trabalho, Professor Rogério Melo ou Professor Rogério da Silva Melo. Rogério da Silva Melo e Rogério Melo você encontra na Amazon, na Uclap. Você encontra os nossos livros que estão ali à disposição para que você possa adquiri-lo ou lê-los também pelo e-book. E assim você possa tirar algumas dúvidas caso você tenha. Então, neste caso, nós gostaríamos de deixar claro para você que o vídeo de hoje ele vai falar sobre o transtorno do espectro autista. E o que seria aquelas letras, né? Qual o significado das letras que aparecem na DSM-5? Lembrando que a partir do ano de 2025, janeiro de 2025, já estará, né, aí, né, validado, vamos assim dizer, a DSM-5-TR, que é a que vem já com alguns critérios a mais. Então aquilo que era F84 hoje passa a ser 6A0.2 para o transtorno do espectro do autismo, da autista, e assim por diante você tem alguns significados. Mas na prática, o que seria? Como eu entendo essas letras, como que eu entendo os seus significados e na prática, o meu interesse aqui é falar com você em prática. Como isso me ajuda e o que eu devo fazer, qual seria a melhor solução quando me deparar com alguma situação desta forma. Tem uma cartilha muito interessante que ela vai falar justamente disso. Essa cartilha ela está aí online à disposição e ela é a cartilha DSM Diagnóstico TEA. Essa cartilha é uma cartilha que foi instituída pela Fundação, né, José Luiz Egídio Setúbal, e Autismo e Realidade do Instituto Pense. Então é uma cartilha muito interessante e que nos leva a estudar profundamente alguns significados. Então o primeiro que eu gostaria que você prestasse bastante atenção é sobre A1. A1. Aqui nesse vídeo eu vou falar sobre as letras, né, sobre a letra A e o que pode diferenciar e o que pode me ajudar a entender meu aluno, meu filho, meu sobrinho, a pessoa que está ao seu lado, tá? A1 é o déficit na reciprocidade social e emocional, com partilha reduzida de interesses e de continuidade nos diálogos. Na prática, esse critério refere-se à criança que dá as costas quando alguém dirige a palavra a ela, não responde quando é chamada pelo nome e não compartilha sua brincadeira, seja com adultos ou com crianças. Nós sabemos que um dos sinais, vamos assim dizer, uma das características da criança até, é a criança ela não gostar da socialização. Então é muito comum a criança até ela ficar isolada, ela ficar em um cantinho dela, lá naquele mundinho dela, e brincar e ficar ali naquele mundo, né? Às vezes ali olhando, conversando, interagindo sozinha com ela mesma. E é muito comum um adulto chegar para nós e dizer assim: professor Rogério, eu gostaria de saber o que eu posso fazer para essa criança olhar para mim, olhar nos meus olhos. Se você não sabe, eu sou pós-graduado em ABA, sou também psicanalista, sou pós-graduado em psicopedagogia e educação especial, também neuroeducação, que são as áreas que são voltadas para a área de educação, com mestrado na área de teologia, 2 mestrados na área de comportamento também, só que no caso dos símbolos, e o doutorado na área de símbolo também na área de teologia. E isso são investigações que nós fazemos continuamente. Por quê? Porque quando eu me formei em filosofia, me formei em história, e a vida toda, essas situações como essa aparecem não de uma forma tão clara como nós vemos hoje, dentro da história, dentro da filosofia. Existe aí
a polêmica, né, daquela série, se não me engano, a The Chosen, onde o apóstolo Mateus, ele seria autista. E não é só o apóstolo Mateus, você vai encontrar em várias situações algum rei, algum monarca, imperador, faraó, que tinha sinais devido aos escritos, apesar que não é tão rico assim que nós possamos fazer um diagnóstico, que nós começamos a já pensar se aquele faraó, aquele monarca era ou não autista, devido à condição, porque o autismo é uma condição. Então, o que acontece aqui? Uma das situações na prática que eu deixo de sugestão para você. Não chegue para a criança e fique, José, José, José. Ah, ele não me atende. Eu estou falando com você. Vai lá e pega a criança na força. Não. É uma característica, é um sinal que já faz parte da vida daquela criança, da vida daquele adulto. Então ele não quer compartilhar, ele quer brincar sozinho. Existem várias formas que você pode fazer. Ele pode estar brincando ali, ele tem algum coleguinha que vai trabalhar com ele. Você pode pedir para ele oferecer para aquele coleguinha aquele colega fala, olha, você está brincando aqui com carrinho? Eu também estou brincando com carrinho também. Conquistando, trazendo para um reforço, trazendo para uma afinidade e não para forçação. Conforme nós dizemos aí no Brasil, é a forçação de barra. Porque isso só faz a criança estressar mais ainda, ficar mais nervosa e você jamais vai conseguir conquistar o amor daquela criança. Eu falo para você que isso tudo nós fazemos e nós tentamos conquistar essa criança através de reforçadores. Não vá na direção da criança querendo forçar a criança. Não pegue na criança, com alguns absurdos que eu vejo até mesmo em internet, em cursinhos que querem te vender ideia de alguém que não esteve dentro da prática. Eu posso te falar com toda a segurança que estou em sala de aula e sou professor de sala de aula e tenho crianças autistas a todo momento comigo. Então, não faça nada que venha agredir aquela criança, porque se essa criança, daqui a pouco, isso se tornar um trauma, a criança não confia mais em você. Eu já tive crianças que, de tanto o professor forçar, vai fazer porque ele é teimoso, a criança desenvolveu o síndrome do pânico. E a criança não entrava mais dentro da sala de aula, tiveram que mudar a criança da escola porque ela pegou pânico daquela sala e daquele professor. Então, tome muito cuidado quanto a isso. Nada de forçação de barra, nada que você venha fazer com que aquela criança, na marra, né, ela venha estar fazendo aquilo que você deseja. Professor, como eu posso descobrir? Fala com o pai, fala com a mãe. E use um guia de referência de reforçadores, o que a criança mais gosta. E coloque para aquela criança para que ela possa compartilhar, socializar com alguém. Isso é com tempo, isso é com treinamento, isso é com tempo, isso é com conquista, não é nada do dia para a noite. A2. Déficit na comunicação social não verbal, que é o que vem hoje também caracterizado com a DSM com essa letra, A2. Gestos, já falei. Na prática, esse critério refere-se a crianças que têm grande dificuldade de iniciar ou manter contato visual, se expressar por meio de gestos e demonstrar sentimentos ou expressões faciais. Aqui no canal, eu tenho alguns vídeos gravados, você pode buscar a qualquer momento, onde neste vídeo eu ensino a imitação, como que a criança pode imitar. E eu tenho alguns joguinhos, e você encontra facilmente na internet, a criança imitar o choro, a criança imitar a dor, falar assim, olha, mas o menino fala que é autista, mas só que ele é autista, e falaram que ele caiu, mas acho que ele não está sentindo dor não, porque ele não fez nem a cara de dor. Não, gente, isso não é uma necessidade da criança. A criança não precisa estar fazendo cara de dor para saber que ela sentiu dor. Ela é um ser humano também ali e ela vai sentir dor. Às vezes ela demora devido à condição para expressar um sentimento de dor, algo que ela sentiu ali que causou-lhe dor, mas é algo que causou a dor na criança devido à condição da reação dela, mas não que ela não sentiu dor. Em alguns casos até o sangramento mesmo, ou até uma fratura que possa causar uma lesão grave naquela criança, entendeu? Então, isso daí não é o diferencial que ela mostre, né? Demonstre aí o seu rostinho, né, com a dor. E outra coisa é o contato visual.
Pessoal, eu acredito e acho interessante, mas as pessoas trazer para o mundo da educação especial, o mundo da criança deficiente, ETEA, né? Nós sabemos que a legislação deixa isso muito bem claro, né? Que a criança ela é ETEA, né? Deficiente ETEA. Veio após a Lei Berenice Piana, a qual temos aqui também no canal, onde você percebe a característica que essa criança TEA também não é uma deficiência, é uma condição, mas que ela também está sendo agraciada pela lei, tá? Da criança deficiente, ou da pessoa deficiente, melhor dizendo. E aí a pessoa exige que ela tenha um contato visual. Por que o contato visual é tão importante? Por que esse contato visual é tão exigido assim? Porque nós vivemos em uma sociedade onde fala, olha nos meus olhos, se você não olhar nos meus olhos, você está mentindo. Não, tem muita gente olhando nos seus olhos e mentindo. Tem muita gente indo para a televisão e falando que não roubou e roubou. Tem muita gente indo para a televisão falando que não matou e matou. Tem muita gente que fala para olhar dentro dos olhos e isso daí não é verdade. Então, a pessoa não olhar nos seus olhos não é o diferencial daquela criança. Ela não é obrigada a olhar nos seus olhos para te ouvir. Até porque para ela causa um certo sofrimento e um desconforto essa questão de olhar nos olhos devido à sua condição. Nós estamos falando do desenvolvimento né, neurológico. Então, nesse desenvolvimento neurológico que nós falamos, aqui mexe com toda essa parte do desenvolvimento. Então, o olhar nos olhos vai causar um sofrimento para essa criança. Então, não há exigência nisso aí. E A3 é a dificuldade em gerar e manter relacionamentos e de ajustar o seu comportamento de acordo com o contexto. Então, quando ele vem ali com A3, né, na sua CID, ele vai dizendo que ele tem essa dificuldade. O que seria isso na prática? É o critério que refere-se a criança que tem o mesmo comportamento, independente do ambiente que está, seja na igreja ou no parque, por exemplo. Ela também apresenta pouco interesse em manter amigos e predileção para fazer as atividades sem companhia. Então, geralmente, quando vem seguido com essa letrinha, quando o médico ele coloca lá o A3, essa criança tem dificuldade, mãe, essa criança tem dificuldade de socialização, o comportamento dela é o mesmo, ela não muda, ela não se empolga com alguma situação, com alguma brincadeira, ela não se empolga com algo diferente que possa lhe chamar a atenção, assim, pro lado de brincar, de socializar, e você diz, não, ela não tem. Então ele vai dizer que essa criança ela gosta, ela prefere o isolamento do que realmente o isolamento do que a socialização. Não que o isolamento seja algo errado, às vezes tem pessoas que vivem sozinhas, tem pessoas que não gostam de relacionamento por uma situação ou outra, né? Sabe, cada qual tem o seu direito, é claro, óbvio, mas neste caso aqui para a criança não faz tão bem, porque a criança ela trabalha com a socialização e a socialização ajuda a criança a desenvolver. É o caso aí que Vygotsky falava tanto sobre isso, né? Que é a socialização, é a zona proximal, lembra? Tudo isso daí é importante para a criança. Joga uma bolita, hoje quase nem sabem o que é mais bolita, bola de gude, mas joga um futebol, uma bolita, joga um jogo de cartas, joga um baralho, joga um joguinho de dados, enfim. Mas neste caso elas não gostam da socialização e a socialização para elas não faz bem. Sou Rogério Mello, estou aqui com você com o livro O Transtorno do Espectro Autista, que você encontra na Amazon, físico ou e-book, que você pode baixá-lo gratuitamente. O livro Aconteceu em Minha Infância, que é o livro com uma criança dislexa que aprende a desenvolver o seu aprendizado na musicalização, na musicalidade. Também na Amazon tem o Aconteceu em Minha Infância agora no eClub, né? E o eClub, que é uma plataforma de livros. O livro agora mais recente que eu lancei, Mandalas, Mindfulness, e a musicalidade com a criança, você encontra na Amazon também, com técnicas e atração de musicalização para você ajudar a criança a desenvolver a fala, desenvolver o seu trabalho, desenvolver ali, através da pintura também, a sua forma de concentração e aprendizado. E convido você a estar conosco. Se inscreva no canal, deixe o joinha e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam também estar aí conosco, interagindo no melhor bem-estar para todos nós que estamos neste mundo, que é o mundo aí da criança autista ou do adulto autista, que faz uma diferença enorme neste nosso mundo, ok?
Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, assim, se Deus nos permitir.